Sorry? And you don't want to correct yourself because you know it's it. No. Camera, I take it. Give me the camera, please. Go. Let's go. I've never seen anything like this. This is sensational. Boas malta, bem-vindos para mais um Ponto Break. Estamos aqui para falar sobre as meias finais masculinas. A primeira meia-final marcada para as 20h30 de Portugal Continental. No mesmo horário joga o Futebol do Porto e o Futebol Clube de Vizela. E depois, mais tarde, temos o jogo entre Tommy Paul e Daniil Medvedev. Como sabemos, Carlos Alcaraz está a defender o título conquistado no ano passado ao ganhar na final ao Daniil Medvedev. Está não só a defender aqui 1000 pontos, como está a defender o segundo lugar da hierarquia mundial. E temos aqui um Jannik Sinner que está muito bem, está numa excelente sequência de vitórias e lá está, tem sido o principal carrasco deste Alcaraz, que é um prodígio espanhol, mas parece que já temos aqui a desenhar uma rivalidade, já numa tenra idade, mas que parece que será, o Jannik Sinner será aquele jogador que mais dificuldades vai colocar ao Carlos Alcaraz daqui para a frente. E se formos ver, nos últimos 7 jogos entre os dois, 4 vitórias para Jannik Sinner, 3 para Carlitos Alcaraz. A verdade é que o ano passado, aqui em Anuel, nas meias finais, Carlos Alcaraz venceu o Jannik Sinner num set bastante apertado. O jogador espanhol acabou por ganhar por 7-6 e depois acabou por ganhar com um set mais curto no segundo set e acabou por eliminar o Jannik Sinner em 2 sets. A verdade é que Carlos Alcaraz chega a esta meia-final depois de ter vencido nos quartos de final o Alexander Zverev por 6-3 e 6-1. Do outro lado, o Jannik Sinner despachou um Leca que já tinha eliminado, por exemplo, um Rublev, já tinha eliminado um Tsitsipas e estava a jogar um bom ténis, mas Jannik Sinner colocou um travão e impôs o seu ténis explosivo, agressivo, mas também um jogador que é muito frio naquilo que é as suas emoções. E aqui a Tennis TV acabou por fazer, digamos, a imagem para esse jogo e temos do lado hot o Carlos Alcaraz, que é um jogador mais efusivo, um jogador mais emocional, a forma como festeja, a forma como se mostra no corte, que aquela alegria que contagia o público. E do outro lado temos um jogador mais frio, um jogador que esconde mais as suas emoções e não é um jogador tão aberto para mostrar aquilo que está a sentir no momento. A verdade é que Jannik Sinner venceu os últimos 2 jogos frente ao Carlos Alcaraz, venceu em Miami o ano passado por 2-1 e venceu mais recentemente em Beijing, na China, por 2-0. Olhando para esta primeira meia-final, percebemos que qualquer coisa acima de 2 para um dos jogadores teria valor, porque são jogos sempre muito equilibrados. Se a gente quiser olhar para o momento do Jannik Sinner é melhor. Basta ver com o Jannik Sinner a última derrota que tem é em novembro do ano passado, no Elite Finals, quando perdeu contra o Novak Djokovic. Jannik Sinner, que jogava em casa, que podia ter a possibilidade de eliminar o Novak Djokovic, para isso não podia ganhar ao Giroud, mas quis ganhar ao Giroud, apanhou o Djokovic na final e acabou por perder a final para o Novak Djokovic. Já o Carlos Alcaraz, não precisamos ir muito longe, basta só irmos aos últimos 10 jogos e temos logo uma derrota no Rio de Janeiro, em terra batida em fevereiro. Também tivemos a derrota no Australian Open contra o Alexander Zverev por 3-1. Por isso, em termos de momento de forma, o Jannik Sinner está numa sequência muito grande de jogos sem perder. E isso eleva claramente os índices de confiança do jogador. No entanto, é sempre aquele jogo muito equilibrado. Além disso, os dois jogadores já treinaram em Indian Wells um com o outro. São bastante amigos. Claro que dentro do corte não há espaço para a amizade, é tentar jogar o seu melhor, tentar marcar a presença na final, mas acho que vamos ter aqui um jogo bastante equilibrado, à semelhança do último jogo entre os dois aqui em Indian Wells. Para mim, a odd 2,05, 2,10 para o Carlitos Alcaraz tem valor a longo prazo, porque espera-se que jogos entre esses dois jogadores seja sempre ali na casa dos 50-50, sejam sempre jogos muito equilibrados. Vai haver um período onde o Sinner vai levar a melhor, vai haver outros tantos jogos onde o Alcaraz também poderá levar a melhor em condições que mais o favorecem. E estas condições de Indian Wells parecem que favorecem mais o estilo de jogo do Alcaraz do que do Sinner. No entanto, o Sinner está a fazer claramente um grande torneio, mas em termos de condições parece favorecer um jogo teoricamente mais defensivo e depois de contra-resposta do Carlitos Alcaraz. Sinner vai fazer aquilo que normalmente costuma fazer bem para cima de Alcaraz,
tentar deixar o espanhol desconfortável, não deixá-lo bater à vontade, à vontadinha e preparar o seu golpe da melhor forma. Bolas muito profundas, a não dar espaço de manobra ao Carlos Alcaraz, obrigá-lo a errar e ganha. No entanto, a vitória do Carlos Alcaraz, a longo prazo, é o que faz mais sentido neste jogo. É como eu disse, se a odd 2 estivesse do lado do Sinner, estaria aqui a dizer que era para apostar a favor do Sinner. Para mim, a partir dos quartos de final, meias finais, os jogadores que têm essa probabilidade de 50-50, jogos equilibrados, tudo o que é acima de 2 para um jogador, a longo prazo vai gerar valor esperado positivo. Outro mercado que poderia ser interessante, mas um mercado aqui não nos dá grande margem de manobra, acho que não é um modo de valor, seria a vitória, seria aqui o mais 22,5, mas neste momento está um 105, eu acho que esta odd devia estar entre 1,82 e 1,84, se tivéssemos esse tipo de odds, valeria a pena entrar, não temos. Outro tipo de mercados que nós podemos ter aqui acesso seria, por exemplo, para quem acreditar que Carlos Alcaraz ganha em 2, mas dificilmente ganha em 3, pela questão física e emocional, claro que vocês têm aqui a possibilidade de Carlos Alcaraz menos 12,5, para quem achar que é uma boa possibilidade. Eu sinceramente não acho, menos 12,5 está um 75, é uma odd relativamente baixa, e o jogo também pode ser mais longo, e podemos ter aqui uma sequência de tie-breaks, nunca se sabe, um 7-5 ou 7-6, sets relativamente longos, com uma diferença muito curta em termos de games, por isso não é um mercado que eu me quero aventurar. Para mim, fico apenas com a vitória do Carlos Alcaraz. Partimos para, então, a outra meia-final, uma meia-final mais pobre em comparação com a anterior. Tommy Paul contra Daniil Medvedev. Tommy Paul que venceu o Casper Ruud em 2-1, pelos parciais de 6-2, 1-6 e 6-3, em cerca de 2 horas e 11 minutos. Já o Daniil Medvedev venceu o Roger Ruud por 2-0, pelos parciais de 7-5 e 6-4, num jogo que teve ali vários momentos, vários memes, com o Daniil Medvedev a puxar os calções muito para cima, quase a mostrar as cuecas, a imitar um bocadinho aquilo que o Roger Ruud normalmente costuma fazer, e pronto, foi um jogo animado, onde ganhou o Daniil Medvedev pela consistência, principalmente no seu jogo de serviço. Em termos de confronto direto, temos apenas 2 jogos entre os dois, em condições muito diferentes daquelas que são praticadas aqui. Tivemos a primeira vitória em 2021, o Daniil Medvedev a vencer por 3-1 no Roland Garros, e mais recentemente, o ano passado, em setembro, em Beijing, tivemos o Daniil Medvedev a ganhar por 2-0 o Tommy Paul, por 6-2 e 6-1. Aqui, lá está, a odd do Tommy Paul parece-me algo alta. Porquê? Primeiro, joga em casa. Um Tommy Paul, normalmente quando joga no seu território, é sempre um jogador extremamente perigoso, é um jogador com muito, muito carisma, é um jogador que se entrega muito e absorve muitas energias que vêm por parte do público. O Daniil Medvedev é um jogador que sabe esconder isso. É um jogador que muitas vezes eleva o seu nível quando o público está contra ele. Por isso, ele normalmente se consegue isolar do ruído exterior e foca-se praticamente naquilo que tem que fazer e faz bem. Parece-me que vamos ter aqui um jogo à semelhança do jogo do Roger Ruud contra o Daniil Medvedev. Se o Tommy Paul estiver bem no capítulo do serviço, e já sabemos que o Daniil Medvedev é um jogador que, em termos de posicionamento no serviço, é um jogador que fica muito afastado ali 4, 5 metros da linha de fundo para tentar antecipar-se e ter tempo para preparar a pancada. Eu acho que se o Tommy Paul estiver bem no capítulo do serviço, podemos ter aqui um jogo relativamente longo, que poderá ir para o 21 ou 22,5, dependendo daquilo que são as perspectivas para o mercado. O mercado está a dar para o 21,5 um 70, como vocês podem ver, não é um modo que eu acho que tenha valor honestamente, diria um 80, acho que seria a odd mínima para entrarmos no 21,5. Parece-me ainda assim que podemos ter aqui um jogo para ambos os jogadores ganharem pelo menos um set. Está a 2,37. Com base naquilo que eu disse, fator experiência está do lado do Daniil Medvedev, foi finalista vencido o ano passado aqui em Indian Wells. Tommy Paul joga em casa, está a jogar um bom ténis, basta ver os adversários que deixou para trás. Nardi, que tinha derrotado Novak Djokovic. Hugo Humbert, que tinha recentemente vencido um torneio interessante. Venceu também, mais recentemente, o Casper Ruud, que é um jogador defensivo, um jogador que normalmente costuma tirar a partir dessas condições. Por isso, parece-me que temos aqui tudo reunido para termos um jogo longo,
um jogo a ser decidido no terceiro e derradeiro set. Por isso, a minha sugestão de aposta, ambos os jogadores ganham um set a 1,37. Porquê? Porque é o único mercado, como salta mais à vista, para além da vitória do Tommy Paul. Porquê que eu não vou sugerir a vitória do Tommy Paul? Devido, lá está, a outras variáveis que nós não conseguimos ter acesso ainda há muito tempo da hora do jogo. O jogo está marcado para as 21h50, 22h50, dependendo também como terminar e quando terminar a primeira meia-final entre Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. E quero ver se Tommy Paul consegue impor o seu jogo e alimenta-se muito do fator casa. Se conseguir, é uma boa entrada para explorar ao vivo. Mas lá está, como digo, falta aqui alguns ingredientes que para mim parecem importantes para aceitar o modo de 3.05. No entanto, para mim, como já disse, o valor estaria do lado do Tommy Paul, mas prefiro arriscar em ambos os jogadores ganham um set, porque não estou a ver, por exemplo, o Tommy Paul a derrotar o Daniil Medvedev, nessa perspectiva da odd 3.05, seja em 2-0. Por isso, estamos sempre aqui a pensar que se Tommy Paul conseguir derrotar o Daniil Medvedev, será muito provavelmente num terceiro e derradeiro set. Por isso, prefiro estar nesse mercado e, mesmo que Tommy Paul não vença, desde que vai a 3 sets, a aposta está a ganho. Pessoal, este foi o Ponto Break, espero que tenham gostado. Deixem aí na caixa de comentários o que é que vocês acham para essas meias finais masculinas, que é uma pena nós termos um Sinner Alcaraz, que era um jogo para acompanhamento de certeza absoluta, e infelizmente coincide com um jogo que já temos marcado já há algum tempo, de Futebol do Porto e Vizela. No entanto, não se esqueçam de deixar aí nos comentários quais são as vossas apostas para essas meias finais. Não deixem que os jogos terminem para depois dar os prognósticos. Deem os prognósticos antes dos jogos terminar, assim é que é bonito e assim é que vale a pena. E pronto, e vemos numa próxima oportunidade, provavelmente para analisar as finais, seja masculina como também feminina.